começar com o nosso prelúdio. Muito bom. Vamos começar cantando, depois do prelúdio, Vias de Fato. Todo mundo está com o boletim aqui. Quem está em casa, a gente mandou para o grupo de WhatsApp da IRI o boletim de hoje. Essa música tem uma letra lindíssima. Olha só essa parte. Sigo o meu caminhar, nunca amanheço mesmo. Sigo o meu caminhar, nunca amanheço mesmo. Hoje a gente está na presença do pastor Badu. Eu chamei de Badu, que o Brunão falou que é o que você assumiu como um lugar de carinho e tal. Eu até falei, eu não botei nada de Eduardo lá, Brunão. Ele falou, não, é Badu. Hoje a gente está aqui com o pastor Badu, e eu perguntei a ele qual seria o tema central, o fio condutor, né, para a gente pensar o culto. A gente sempre faz uma liturgia tentando ver uma espécie de fio condutor temático e tal. Ele falou, eu quero falar de um Jesus que tem a ver com transgressão. Então, a gente tentou pensar isso, de alguma maneira, direta ou indireta. E essa frasezinha, por mais que não esteja ligada aos modelos tradicionais de transgressão, ela tem muito a ver com uma experiência de não amanhecer sendo mesmo. Transgredir-se. Em grego, a palavra para conversão, metanoia, significa ir para além, tá, metá. Nous é percepção. A gente também traduz como pensamento. Perceber de outro modo, transgredir o modo de pensar, ou seja, o modo de pulsar a vida, pulsar a relação com o mundo. De alguma maneira, é esse o sentido de conversão dessa comunidade. Transgredir-se, jamais amanhecer o mundo.
jamais amanhecer o mesmo. E me parece que isso tem a ver com Jesus de Nazaré, que será apresentado para a gente hoje pelo nosso pastor Badu. Um Jesus que exige que a gente não amanheça o mesmo. A gente não está aqui para repaginar a vida para que ela tenha uma nova versão do que ela sempre foi. A gente está aqui porque a gente pode se ultrapassar. A vida pode ser mais do que foi e do que é. E assim, a vida rima com criação e não com adesão e adaptação. Que seja o sentido do nosso culto. Transgressão e criação, palavras que animam a nossa fé. Vamos fechar os olhos em oração. Pedir a Jesus de Nazaré, esse que a gente chama de Deus encarnado, o Deus que transgrediu a transcendência e se fez carne na nossa carne. Jesus de Nazaré, esse que relativizou os sábados, as leis, esse que transformou o Deus do juízo no Deus do amor e da justiça, do dedo em riste em mão acolhedora. Esse que andou com prostitutas, com a escória do seu tempo. Vamos pedir a Jesus de Nazaré que nos ensine a transgredir, para que a gente jamais amanheça sendo o mesmo, a mesma. Obrigado, Pai, porque celebramos hoje um Jesus que rima com transgressão. Porque a nossa história religiosa é repleta de amarras, de gaiolas, de jaulas, de dogmas, de pesos insuportáveis, de regras insuportáveis, de caminhadas insuportáveis. Nós queremos aprender a dizer não, conforme a fala do nosso amigo Jacques, aprender a desobedecer. E hoje queremos aprender que a partir da desobediência a gente pode transgredir, para que a gente não amanheça sendo a mesma pessoa, para que a vida se faça outra, para que viver rime com criar, e a gente experimente a novidade nascendo do coração da vida. Sê conosco, transgrida-nos e ajuda-nos a transgredir. É o que nós te pedimos em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Dando continuidade, vamos cantar Geraldo Vandré, Disparada. Mas entra. Eu vou tomar, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, e posso não me agradar. A verdade sem chorar, e a morte o destino todo, a morte o destino todo, me estava fora de lugar, vivo pra você. Não era mais fora, mas um dia me encontrei. Não pude morrer, onde comigo e morrer que eu tivesse, foi por necessidade, dono de uma boia, o chuva que foi a
Laço firme, braço forte, empurrado muita gente, pela vida segurei, seguia como no sonho, e foi até mas tudo foi rodando nas chaves do meu papai. Os que foi sonhando, as visões se clareando, as visões se clareando, até que um dia acordei. Então pude ser valente, lugar tenente, chegado em gente, porque cabe a gente marca, tão de ferro engorda e mata, mas com gente é diferente. Se você não concordar, não posso me desculpar, não conto pra enganar. Vou pegar minha viola, vou deixar você de lado, vou cantar no lugar. Na boiada já fui bom, no boiadeiro já fui bem, não por um motivo, não te porque confesso que qualquer querer te merece, por qualquer coisa de ser, por qualquer coisa de ser, querer mais longe. Foi nas fadas do meu cavalo, sonhos que fui sonhando, as visões se clareando, as visões se clareando, até que um dia pude seguir, valente, lugar tenente, de novo chegava gente, porque cada a gente marca, tãs de ferro engorda e mata, mas com gente é diferente. Foi rodando as fadas do meu cavalo, e dos sonhos te amei, agora sou braço firme, laço forte, meio lutando. Bom. Rebentou. Aqui só saíram 4 estrofes. Pois é, eu vou no YouTube. É. Essa música, Cifra, essas coisas aí. com certeza foi estimulada pelo Salmo 119, aquele que Não fui eu que escolhi. que você lê em 50 dias. Não, é grande, bonita dessa. Não é grande, não, acho que Não, é grande, é muita estrofe, por isso que eu tô falando. Não, não tô falando crítica, não. não, mas é que ela não é uma música grande. É que saiu pequenininha e faltou uma estrofezinha. Ah, mas aqui várias pessoas cantaram, não tinha. Mas é que foi né? A gente fez um arranjinho no meio. Assim, Ah, pode ser sim. improviso. É. Muito bom, muito bom. Olha, aqui tem 2 textos do Milton Monday, que daquele livro mais famoso dele, Alma e Moral, né? Muito conhecido, porque é um livro que defende a questão da transgressão como sendo essencial à vida humana como um todo, mas, sobretudo, para a fé. Em várias partes do livro, é um livro que discute muito com a tradição judaica do Talmud e textos da Tanar, da Bíblia judaica. Né? Então, vai falando de Abraão, vai falando de Sara, fala isso, um exemplo aqui, outro ali. De repente, ele volta para o tema da transgressão e é marcando a transgressão, marcando. Eu tirei 2 textinhos do livro, que tem tudo a ver com o tema, o fio condutor da nossa celebração. Quem gostaria de ler um deles? Você leu o primeiro, quem leu o segundo? Quem gostaria?
Mãezinha? Mãezinha tá rouca. Ela tá fazendo assim para trás. Então, Cristina Machado Gouveia. Crisão, aliás, tá com cabelo lindo, hein? Tá mó gata hoje, gostei de ver, cara. Você é sempre linda, mas hoje... Então, vamos lá, Albertão? Vamos embora. Crisão. E o ancião vai revelar é construir. Olha só quem está em casa. O ser humano é talvez a maior metáfora da própria evolução, cuja tarefa é transgredir algo estabelecido. E depois ele diz, achar-se. E o ancião tenta revelar este segredo ao jovem, é construir identidades e desfazer-se delas. Então, o ensinamento do ancião, construir e desfazer identidades. Nesse momento que a gente vai separar para a oração, a partir do tema da transgressão, animadas por esse texto, esses dois textos, o que a gente quer pedir a Deus? Fazer e desfazer identidades, evoluir é transgredir algo estabelecido. O que a gente quer pedir a Deus a partir disso? Que transgressões faltam? Que transgressões pelas quais passamos queremos agradecer? O que precisamos para aprendermos a transgredir, não necessariamente agredir? Então, eu quero agradecer por tudo que eu consegui transgredir até hoje, a partir do momento que eu entrei nessa vida. Eu me transgredi, eu continuo me transgredindo. Todo dia, isso para mim é assim. Maravilha. Maravilha. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bom, Claudinha, Claude. Quem mais? Quem estiver em casa quiser ou escrever ou falar mesmo, é só dizer aqui. Quem mais? Então, Claudinha, agradecendo pelas transgressões que ela realiza quase que diariamente por causa da caminhada nessa comunidade. Quem mais? Você está muito transgressora? Crisão tem uma história de muitas transgressões, né, Crisão? Bonita história, por sinal. Mais alguém? Eu queria muito saber distinguir transgressão de agressão. Porque nem toda agressão nos faz transgredir. Mas, por exemplo, pode até matar, mas a gente não transgride. Mas outras transgressões a gente nem precisa de um peteleco. A gente consegue realizar com tanta maestria. Eu queria saber distinguir isso. Para saber que algumas agressões são necessárias para as transgressões acontecerem, outras vezes não, outras vezes agressões produzem ressentimento, não nos faz criar nada, sobrevoar, transcender. Eu queria aprender isso, uma transgressão que transcenda, que crie o novo. Mais alguém? Eu ainda tenho alguns limites. Eu tenho medo de ultrapassar. Eu queria ter coragem de dar o salto. Muito bom, muito bom. Vamos então fechar os olhos? Quando a gente fala Espírito Santo, a gente está falando de um espírito transgressor, que sopra onde quer, que não obedece ao estabelecido, que inventa futuro, que não repete no futuro o presente e o passado, que quebra barreiras, que desconstrói o peso dos moralismos, que faz com que a lei nos sirva sem que a gente se escravize por causa dela. Então vamos pedir a esse espírito, um espírito que sopra onde quer, que nos ensine a viver em liberdade, transgredindo os obstáculos que são os cárceres
do nosso caminho. E ensina-nos, ó Pai, a arte de transgredir, de ir para além da gente mesmo, de saber dizer não, de colocar limites para que outros limites não nos limitem na vida, para que os mares se abram, para que os obstáculos se transformem em trampolins, para que o rastejar crie asas e nos faça voar. Ajude-nos a viver transcendências. Ajude-nos a afirmar a liberdade, ainda quando os pesadelos da vida nos encarceram. Orienta-nos que o teu espírito, que sopra onde quer, espírito de liberdade, de desconstrução, de criação, de invenção de futuro, que esse espírito nos encaminhe nos caminhos da vida e nos faça lidar com os descaminhos das nossas histórias, para que possamos ir para além de quem somos, vivermos os abismos e os mistérios, e assim a vida possa acontecer por inteiro. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora nós vamos ouvir, ó quem está aqui. Berrelde, Cazuza e Frejá. Lembrar ajuda aí, eu vi o Lucinha falando que o Cazuza fez essa poesia quando tinha 17 anos. Ele fez o poema e deu de presente para a avó, Maria. E a avó guardou, deixou ninguém ver. O Lucinha pedia para ela, não entregava nenhum. Aí só quando a avó morreu que conseguiu achar o poema. Ela deu um frejar nesse cara. Hoje tive um pesadelo e acordei a tempo. Eu acordei e procurei estar com o seu carinho e lembrei do tempo, porque o passado me traz a lembrança do tempo em que eu era criança e o meu era motivo de choro. Desculpa, um abraço, um consolo. Hoje eu acordei com medo, mas não chorei, nem reclamei aquilo. Eu vi um infinito sem presente, passado ou futuro. Senti um abraço forte, já não era medo, era uma coisa que ficou em mim. De repente a gente perdeu, ou está perfeito alguma coisa, morna e ingênua, que vai ficando no caminho. Que é escuro e frio, mas também bonito, o que é iluminado, pela beleza do que aconteceu há minutos atrás. Acho que o horror da vida. Eu tive pesadelo e eu voltei a tempo. Eu acordei com medo e procurei o escuro, alguém com seu carinho e lembrei do tempo, porque o passado me traz a lembrança do tempo que eu era criança e o medo era motivo de choro. Desculpa, um abraço, um consolo. Hoje eu acordei com medo, mas não chorei, nem reclamei a luz. Escolha veio infinito sem presente, passado ou futuro.
Senti um abraço forte, era uma coisa sua, ficou em mim. De repente a gente veio pousar, bebendo alguma coisa. Montanha gela e vai ficando no caminho. Que era escuro e frio, mas também bonito, porque era iluminado pela beleza do que aconteceu há minutos atrás. Que isso, Berelde! Caramba, cara, até agora um outro tom, né? Abriu aí o mar, segundo a Cláudia. Muito bom, muito bom. Que músicas bonitas, né, de hoje. Hoje a gente está recebendo nosso amigo Pastor Badu, espero que seja a segunda, que ele veio com o Brunão a última vez, mas a segunda de infinitas vezes. Como eu disse lá no textinho que eu mandei para o grupo, né? O Badu é doutor em teologia pela PUC, foi orientado pela famosa Maria Clara Bingman, uma teóloga muito conhecida e tal. Aí, ó, homem sério, é pastor presbiteriano, tem uma comunidade muito progressista na Barra da Tijuca. Quer dizer, é um milagre presbiterianos progressistas. Eu, Jonas, e Denise éramos presbiterianos, mas está aqui conosco hoje exatamente para compartilhar das sementes que estão no seu pensamento sobre Jesus de Nazaré e que possam certamente acrescentar a nossa fé. Então, é um privilégio tê-lo aqui muito grande. Então, Baduzão, vem aqui, cara. Então, muito bom ter você aqui. Muito bom. Muito bom, meu amigo. Show de bola. Deixa eu tirar aqui. Oi, gente, boa noite. Eu queria, assim, antes de mais nada, denunciar a minha inadequação, porque acho que depois do poeta, teólogos e pregadores têm que calar a boca, né? Porque o poeta, ele chega antes da alma e a gente não chega nunca, cara. Mas, enfim, meu nome é Eduardo, acho que esse apelido Badu é um apelido que eu trago do meu avô, que é uma pessoa muito importante na minha vida, lá no interior da Bahia, e eu me assumo assim como tal, como um lugar do carinho. Mas eu queria lembrar o nome de vocês, porque algumas faces eu relembro e tal, mas ainda que eu saiba o nome, eu queria ouvir de novo. Alberto, Éder, Rebelde ao contrário. Evelyn, Patrícia, Cláudia, Natália, Cris. Por que chamam você de mãezinha? Maria. É mãe. Que legal. Eu vi uma filha dela que ficava mãezinha. Tá bom. E Rosana, por óbvio. Gente, assim, eu queria, assim, dar um título a essa conversa. Ele é um título contra mim. Eu queria chamar de Reflexões Desorganizadas sobre esse Jesus que começou. Contra mim, porque, como professor, enfim, teólogo, pregador, eu tenho essa afetação de organizar o pensamento e tal. E eu queria muito falar aqui com vocês algumas coisas assim do coração mesmo. Vocês já me desculpem uma certa paixão, mas eu ando com um namoro muito profundo com Freud. Eu peço desculpas se esse namoro lhe trai, né, de alguma maneira. Eu ando ali. Como é próprio de todo namoro, com suas tensões, suas brigas. Mas esse negócio do inconsciente é um negócio muito sério. Esse grande desconhecido que termina por dominar a gente. E que é muito formado por tudo aquilo que a gente esconde, tudo aquilo que a gente recalca, tudo aquilo que a gente suprime. E tem esse negócio, né? O nosso consciente, o eu, sabe se dá, que tem a presunção
de dar conta desse inconsciente. Parece assim, eu encarcero, eu jogo, eu esqueço, e aí eu sonho. E o sonho é um pouco a derrota do eu, né? Essa coisa de estar prevenindo. Aí eu sonho. E a linguagem do sonho, ela é uma linguagem simbólica. Ela é essa linguagem do símbolo. Como o símbolo é importante para o nosso psiquismo. Como a nossa relação, ou as nossas relações, elas são feitas de símbolo. Era uma vez, num certo lugar, quando eu era pastor, num certo lugar, tinha um casal que ia todo domingo à igreja. E eu fiquei muito amigo deles. E eles moravam numa casinha muito aconchegante. 20 anos de relação. Um filho junto. Pagando conta. Sofrendo as dores e delícias de uma conjugalidade que estava ali se colocando. O curioso é que um queria casar, que eu coloco a palavra logo entre aspas, né? E o outro não queria casar, como se o casamento ali não tivesse. E aí, numa conversa, a 3, a gente percebeu de maneira muito evidente que uma cerimônia era um símbolo importantíssimo do psiquismo da relação. A relação estava lá para proposta. Mas havia que se celebrar. Havia que se criar coisas que pudessem chegar em níveis que o nosso consciente não alcança. Símbolos são coisas profundas, gente. Quem está aqui casado, lá na nossa comunidade, que é uma comunidade presbiteriana, num processo de transgressão para ser mais progressista, que já perdeu cerca de 50% de uma base, ouço alguma coisa, e hoje foi muito legal, porque estava celebrando o 34 anos de casamento de um casal. E aí, no meio da celebração, né, eu fazendo questão de dizer que essa nossa cultura que inferioriza pessoas que não sejam casadas, constituídas, essa coisa toda. E no muito legal que a Márcia, ela pega o microfone e diz, a gente voltou há 2 domingos atrás, a gente passou 4 meses separados. Aí contou para a comunidade as suas fissuras, as suas rupturas. Mas ela disse aquele negócio, né, de que é uma decisão, uma escolha diária, é fazer isso todo dia. E, gente, se existe alguma coisa que os grandes gênios, eu diria, Jesus, a perfeição, o quanto esse simbolismo é importante. Eu diria que Jesus e as manifestações divinas na história sempre assumiram comportamentos simbólicos. Sabe o que é o comportamento simbólico? É aquele que crê muito mais na força da imagem do que da palavra. A gente estava passando aquele dia, Alexandre, o primeiro dia que a gente se encontrou assim, fisicamente, e você ela me estraçalhou por dentro, ficou ali dentro, sem que você saia. Estávamos falando de um tipo de pessoa, de um tipo de transgressor de laboratório. E você disse assim, parece que o gozo dessas pessoas está no discurso. É uma transgressão só da fala, não é a transgressão do comportamento. E se vocês me permitem aqui uma transgressão, eu acho que Jesus andava tudo com essa coisa daquele mundo do discurso. E vocês lembram qual era a grande resistência platônica àquilo que a gente pode chamar de democracia? Né? É que na Assembleia, quem dominava a fala, quem tinha mais carisma, levava a multidão. E Jesus vem de uma outra tradição. Né? Ele vem de uma tradição onde o comportamento parece ser mais forte do que a palavra. Para usar a expressão, o gozo estava no comportamento. É por isso que Jesus
ele assume comportamentos simbólicos. E é curioso que pelo menos o Jesus que eu conheço, se notabiliza muito mais pelas coisas que fez do que pelos seus discursos, do que pela sua fala. E ele vai assumindo aqui e ali pequenos comportamentos carregados de mensagem. Sabe por quê? Porque eu acho que Jesus também deu uma... Não, acho que Freud namorou um pouco de Jesus, porque Jesus intuitivamente sabia que para chegar a regiões inconscientes do nosso ser, o discurso não dá como, mas o símbolo dá como. Ele vai lá e o símbolo vai lá e dá como. É por isso que nas nossas relações, a grande pergunta não é o que aconteceu, como é que a gente se sente com aquilo. É porque o símbolo dá conta. E aí, Jesus começa a fazer uma série de comportamentos, ou um comportamento que sempre me chamou a atenção. Que sempre me chamou a atenção. Até que um teólogo católico viria sistematizar para mim. Mas sempre me incomodou aquela acusação que foi feita a Jesus, que ele era, e aí eu quero lembrar que ele era beberrão e... Alguém lembra? E glutão. E se Jesus sentasse comigo, eu diria alguma coisa. Essa acusação do glutão, você não pode se livrar. Todos os candidatos aqui atacando o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. A direita, sim, tira o direito das pessoas de se... Pessoal, dá para mutar o som? Está saindo aqui? Eu não sei de quem é. É porque, peraí, aqui é diferente. Deixa eu só ver. Pô, 520 litros, já estava feliz a ver. Pronto, acho que agora foi. Porque ele bem que podia transformar apenas 10 litros, mas faz 520. E eu diria para ele, como que com tal atitude você não vai ser acusado de beber? Agora, se tem algo que ele não podia se livrar, era da pecha, da imagem, da reputação de glutão. Porque, como a gente sabe, Jesus parece ter tido uma obsessão por comida. Não sei se vocês notaram isso. Cara, para ele, tudo virava comida. Não? Tá bom. Um belo dia, a galera está com fome, ele transforma poucos peixes em pães. Mas não na medida certa. Sobram 12. Cazuza, exagerado, jogado a seus pés. Eu sou mesmo, quando se tratava de comida, foram 12 cestos de pão. Vai pensando comigo. Ele, inclusive, no processo de definição pública, se vocês quiserem me perceber como alguém, deixa eu trabalhar uma metáfora. Eu sou o pão da vida. Jesus, como é que é o reino dos céus? Parece um banquete. E mais, que é a minha grande pedida com o cristianismo institucionalizado. A cruz não é o símbolo do cristianismo. Nunca foi, nunca pretendeu que fosse. O símbolo do cristianismo é a mesa, é a refeição. Foi neste lugar, neste momento, quando Jesus pediu que nós lembrássemos dele. Quem não gostasse tanto de comer, iria dizer o seguinte: você quer se lembrar de mim? Sente à mesa, parta o pão, coma comigo, beba 520 litros de vinho. E mais, vocês lembram que Jesus morre, ressuscita, e tem dois caras que saem de Jerusalém, andando num processo de profunda depressão, porque o Salvador havia morrido. Vocês lembram disso? E aí os dois estão caminhando, né? E essa é uma cena extremamente enigmática. Porque os dois estão caminhando e Jesus aparece no meio deles. E quando Jesus aparece no meio deles, entra no caminho e diz assim: vocês estão conversando sobre o quê? Aí os caras dizem: pô, você não está nessas bandas e que não sabe o que está acontecendo? O que é curioso nessa cena é que Jesus não é reconhecido parcialmente.
Aí, já estava escurecendo, e eu fico imaginando a cena na minha cabeça. Estava escurecendo, e aí eles olham para Jesus, e Jesus meio que está se afastando. Valeu, galera. Os caras assim, não, vem pousar conosco, vai ter comida. Não, tá tudo bem, sim. Poder. E aí Jesus vem e se já não fosse misteriosa essa cena, se ela já não fosse misteriosa nesse mesmo, tem uma coisa muito incrível que acontece nesse momento. Nos é dito que Jesus é reconhecido exatamente na hora que ele senta para comer à mesa e parte o pão com ele. Na hora que os caras não reconheceram pela voz, não reconheceram pela face, mas reconheceram pelo partir do pão. Ele desaparece da cena, os discípulos estão fechados em casa, ele atravessa a parede. E tem um cara, só queria lembrar vocês, porque ele vai voltar aqui para conversar com vocês, tem um cara chamado, que duvida da cena, alguém lembra o nome dele? Tomé. Ele entra. Vocês lembram qual foi a frase de Jesus? A gente não lembra. Vocês têm alguma coisa para comer? É muito. Aí isso que acontece. A última reunião do Atos dos Apóstolos, antes dele subir aos céus, ele disse: calma, galera, a gente vai estar juntos, ceando com o Pai. E para ninguém dizer que eu estou inventando nada disso, o último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, Jesus vem e diz assim, no final, na visão apocalíptica, se é que a gente lembra: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém me ouvir e abrir, eu vou entrar e vou cear com você. E rebelde ao contrário. Vê só o seguinte: você sabe qual é a cena que me vem na cabeça? O fogão a lenha da minha avó no interior da Bahia. Ou seja, dá uma sensação de que Jesus não iria sentar na sala formal de visita, mas ia sentar, ia tomar café, ia vivenciar de maneira incrível essa comunhão da vida. Por óbvio que Jesus não comeu desse prato, claro que com toda essa obsessão por comida, só tira a peste ali. Então, por óbvio que a questão não era que ele era um grande apreciador da culinária palestinense, por óbvio que havia uma mensagem simbólica. De novo, o simbolismo importante para a gente é que, no tempo, mulheres, crianças, escravos e pessoas que não cabiam dentro daquela caixa não podiam ter assento. Jesus cria uma comunidade paralela da mesa e transgride. Eu nem gosto de dizer transgride. Como eu digo para o choque de alguns ouvidos mais sensíveis da comunidade, ele destrói o sistema religioso. Destrói o sistema religioso, não inclusive. À mesa dele sentavam-se as pessoas mais desprezadas daquela época. À mesa dele sentaram-se as pessoas mais invisíveis. E ele comeu e sentou à mesa, porque a mesa era, talvez, tomar o pão hoje e beber o vinho seja uma das coisas mais transgressoras que a gente pode fazer. No sentido de que a gente, ao fazer isso, a gente repete a comunidade da mesa, uma comunidade que transgrediu o que está estabelecido. Eu faço uma pergunta para você. Que coisa pode ser mais transgressora do que incluir excluídos? Do que trazer para perto as pessoas que não cabem na minha regra? Exatamente isso que Jesus de Nazaré fez. Mas Jesus me coloca uma pulga atrás da orelha. Eu tenho conversado bastante lá na comunidade de até onde Jesus foi um pacifista. Até onde o discurso da inclusão se sustenta. Eu não sei vocês, mas eu gasto pouquíssimo tempo com rede social.
Mas dia desses eu caí na armadilha. E eu posto, claro, algumas coisas, e eu postei uma aqui. E aí eu perdi a elegância para alguns. Falando de Silas Malafaia, eu disse assim, você é um merda. Uma pessoa amiga minha disse assim, você não devia usar esses termos. E nem devia se dirigir aos seus desafetos assim. E a armadilha desse negócio é, respondo ou não respondo? Eis a questão. Confesso, eu respondo. E disse assim, você tem razão. Eu não devia ter xingado as suas Malafaia de merda. Eu deveria ter usado as palavras de Jesus. Filho do diabo, filho da mentira, ladrão, orgulho, sepulcro caiado. Acho que eu seria mais cristológico. Porque essa era a linguagem do transgressor. Que apostava tudo no diálogo, mas entendia que o diálogo não tem. Eu não estou namorando com Freud. Eu estou traindo com Tomé. Tomé é o cara que parece ter duvidado de Jesus e que escreve o Evangelho. O Evangelho segundo Tomé. Que, curiosamente, não entrou nas biografias autorizadas de Jesus. Cara, deve ser horrível ter uma instância editando que biografias a meu respeito são dadas. E o Evangelho de Tomé, cara, ele é muito sinistro. E só tem um detalhe do Evangelho de Tomé. Coloca, marca, assim, um detalhe do Evangelho de Tomé, é que o Evangelho de Tomé é tão parecido, é apócrifo, né, no sentido de não é uma biografia autorizada, não deve ser feito nas comunidades. A igreja proibiu. Proibiu, mas o Evangelho existiu ao longo do tempo e aparece debaixo da terra numa escavação de 1945. Essa questão lá do inconsciente, né? A gente tenta sobre isso, e aí, de repente, ele volta na história. Aí, o que acontece? Descobre-se que o Evangelho de Tomé, 40% dele é parecido com as biografias originais. E aí vem a pergunta, por que os caras implicaram logo com isso? 60% não. Eu adoro os apócrifos. Cara, a criança Jesus dos apócrifos é absolutamente incrível. Ele é mau, usa o poder de maneira toda. Diz assim, tudo aquilo que eu quero suprimir. Tudo aquilo que eu quero suprimir na minha humanidade. E aí, lendo o Evangelho de Tomé, até hoje eu li esse versículo do Evangelho de Tomé. Tem um negócio incrível, né? Que diz assim, o reino de Deus se parece com a mulher que carregava uma tigela cheia de farinha. Uma das alças quebrou, a farinha ficou para trás, ela não viu, ela chegou em casa e não viu que a farinha tinha ficado para trás. E a tigela estava vazia. O que isso significa? Acho que Jesus, só de sacanagem, falou assim, eu não vou fechar esse negócio. Porque o transgressor deixa aberto, né? O que é isso? Bate em você. E aí, tem uma outra pedrada no Evangelho também, que é absolutamente incrível. Quer dizer assim, o reino do Pai se parece com uma pessoa que pegou uma espada para matar um poderoso. O que a gente poderia esperar? E na hora de matar o poderoso, ele se arrependeu, jogou a espada e deu um abraço no poderoso. Não. O reino de Deus se parece com um cara que pegou uma espada para matar um poderoso. Ele chegou em casa, treinou a espadada na parede para ver se as mãos eram fortes. Saiu para matar o poderoso. O que significa isso? Como conciliar inclusão
com resistência, com saber que existem forças com as quais a gente vai ter que aprender a resistir. Sei lá, claro que não com as forças da morte. Eu acho que sim, esse negócio que você falou, viu, Alexandre? Uma certa agressão que produz alguma vida. Você resiste ao limite, você abre o limite, você agride o limite, mas em nome de uma vida maior, em nome de algo, em nome de outros mundos, em nome de outros sonhos. Eu queria terminar aqui dizendo para vocês que é muito bom poder sentar, partir o pão, embebido no vinho, e sentar e viver esse momento com vocês. E eu quero dizer um negócio que me toca assim, muito profundo. Quando a gente estava cantando a poesia bela desse teólogo evangélico chamado Cazu, que ele diz que a vida, alguma coisa na vida, continuará a ser iluminada pelos minutos, pela beleza do que aconteceu minutos atrás. E eu queria dizer para vocês, em função, eu estou ficando mais velho, por óbvio, e parece que o senso de finitude me bate, ele me atravessa. Isso está me ajudando a tentar valorizar não apenas o momento, mas o que eu vivo no momento. E é super curioso que eu poderia estar em qualquer lugar agora, com qualquer outra pessoa, mas houve para a gente se encontrar aqui, para celebrar o pão, o vinho, a poesia, a beleza, celebrar a transgressão geradora de tanta vida, de tantos e tantos mundos. E se Jesus me permite, eu tenho uma última frase para a gente. Ela não é minha, é de um amigo transgressor. E não sei qual é a história de igreja, sei lá, mas tem um negócio assim que eu meio que não gosto. Assim, olha para o seu irmão do lado e diga alguma coisa. Mas eu queria fazer esse exercício com você, eu queria te pedir uma coisa. Olha ali para a mãezinha, e ela vai se afetar. Acha um para aí e olha e diz assim: fora de você mesmo não há salvação. Fora de você mesmo não há salvação. Que a gente transgrida tudo. Que a gente transgrida tudo. Que a gente nunca abra mão. Que a gente nunca abra mão da verdade mais absoluta, que é isso que está dentro da gente. Que o símbolo chega, o discurso tem limite, que o poeta atinge. Porque fora da gente mesmo não tem salvação. E em nome da nossa salvação, da gente mesmo, vale a pena transgredir todas as gaiolas e abrir todos os caminhos possíveis para que, ao final de contas, a gente se perceba perto deste, que ao lado de tantos outros, foi a encarnação da mais bela transgressão. Que bom estar aqui. Obrigado pela acolhida. Muito bom mesmo a gente se
Abusão, vamos celebrar a nossa Eucaristia, essa mesa da transgressão. É contigo, meu amigo. Disse Jesus: comem, comam todas. Este é o meu corpo que é dado por vocês, para vocês, e que ao comer, espero que viva através de vocês. Da mesma maneira, ele leva o cálice com vinho, também dá graças, e distribui entre as amigas e os amigos, dizendo: tomai e bebei, isso aqui é meu sangue, o sangue da nova e do eterno casamento da aliança. Esse sangue vai ser derramado para todo mundo, por todo mundo, para acabar com esse negócio de pecado. Acabou o pecado. Agora é vida viva. E façam o mesmo em memória de mim. Façam a mesa, mas também se transforma em corpo que alimenta e em sangue que dá vida, a vida de quem tem fome e sede de paz, de amor e de justiça. Todo mundo que quer compartilhar dessa proposta vai vir aqui à frente e vai comungar desse ideal. Nós vamos cantar as mesmas mãos de Zé Vicente. O nosso amor, a liberdade haverá, a igualdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, veja a vida se faz comunhão. No nosso sim, mais nos fazer que volve nós em nós, aberto o amor se derrama, nosso amor, a liberdade haverá, a igualdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, veja a vida se faz comunhão. Você, os da terra de Deus, seja a nossa vida, seja Jesus que conosco está, além igualdade, a liberdade haverá, a igualdade haverá. E nessa festa onde a gente é irmão, veja a vida se faz comunhão. Não sei se você. Olha, todo mundo que quiser contribuir financeiramente, já tem muita gente em casa hoje, tem a conta da igreja, tem Pix, né? Tem essas coisas todas, mas tem esse momentozinho aqui do saco filaço, do saco do propósito. Quem quiser, é esse momento
E agora a gente vai ouvir cantar um clássico, não é isso? Coração de Francisco de Assis. Festa dele dia 4 agora. É o maior da pessoa, né? Esse é o cara. Essa é a transgressão. Cheia de beleza. Já estamos terminando. A gente sempre bota no ofertório, junto com o dinheiro, as vidas que amamos ou vidas que precisam muito da intercessão das nossas orações. Quem seriam essas pessoas? Nossa Crisana, própria Crisana. Quem mais? Qual o nome da sua mãe? Tereza. Dona Tereza. Quem mais? Flávia. Pela Flávia. A minha mãe, Marta. Pelo Alberto e Maria Júlia. Mais alguém? Oi, Alexandre. Fala, Joãozão. Oi. Meu irmão, Manuel Messias, e a minha tia, Maria Helena. Manuel e Maria Helena, é isso? Isso, Manuel Messias, meu irmão, minha tia Maria Helena, que ela está muito doentinha, já é idosa, está precisando aí de bastante oração. Vamos pedir. Também a mãe da nossa Clarice, que vem aqui, também está com tratamento de quimioterapia, né? E está aquele início de tratamento que é bem chatinho. Pedir por ela. Cristina é o nome dela. Nosso José, pastor José, que vai operar, né? Tem uma operação, acho que é no cérebro, Claude, é no cérebro, a hipófise, exatamente. Pedir por ele também, que tem tido muitas e muitas dores. Quero pedir para Aldir. Mais alguém? Eu queria pedir pelo Bel e a Aninha, que eles passaram uma situação bem desagradável ontem. Ela ficou muito assustada, né? Ela ficou bem chateada, acabou tudo bem. Mas foi um susto para eles. Susto do Theo e da Aninha, né? Eles não ficam abatidos com isso, né? Por incrível que pareça, a gente tem que dizer que os assaltos no Rio de Janeiro fazem parte, se naturalizou, né? Isso se naturalizou e a gente até brincou, os dois perderam a virgindade nos assaltos do Rio de Janeiro.
Como é que pode isso? Mas pelo menos eles estão bem, então passaram, né, uma noite pelo menos em casa com os pais, agradecer por isso e pedir por eles. Mais alguém? Vamos então fechar os nossos olhos e entregar, cheios, repletos e repletas de gratidão pelas condições materiais de vida que nós temos no mundo repleto de injustiça. Vamos pedir para que as outras pessoas também tenham essas condições, que isso não seja privilégio. E vamos pedir por essas vidas. Novamente, Pai, entregamos a Ti um pouco do muito que nós recebemos da vida. Dessas condições materiais que a vida precisa para a gente continuar a perdurar aqui na Terra. Um pouco do nosso dinheiro, do pão, do açúcar, do feijão, um pouco do nosso quarto, um pouco do carro, um pouco das xícaras que temos, das roupas que vestimos. Tudo isso está presente no dinheiro que aqui depositamos. Que ele sirva para que essa comunidade continue de pé, lutando por uma fé ecumênica, por uma espiritualidade plural, respeitosa, mas também resistente e repleta de sonhos com beleza, com justiça, com amor e com paz. Dá que esse dinheiro retorne para isso e que teu reino de amor nos atravesse por inteiro. Mas te pedimos, junto com essa gratidão, pelas pessoas que mencionamos os seus nomes nesse momento, que necessitam do teu cuidado, necessitam de carinho, de abraço, de saúde. As vidas desempregadas que necessitam de emprego, de dinheiro, de renda, de pão, de açúcar, de feijão, de gás. Dá vida a essas vidas. Cuida de cada uma delas. Cuida dos nomes mencionados. Liberta-os para a liberdade. Liberta-os para a vida. Liberta-os para a vida plena. É o que nós, repletos de gratidão, mas também desejosos de mudanças, pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos dar as mãos? Aqui, um círculozinho. Hoje a galera tá com preguiça de ganhar de casa, hein? Pô, Gilda, Lelê, Érica, pô, tem uma galera aí. A Gabi que está lá longe, mas o resto, pô, que ele estivesse aqui. Vamos dar uma olhada de alto. O Chico Alencar está lá na blusa da cor e já pregou na nossa comunidade. Já pregou, né, gente? Vamos nessas mãos atadas que mostram que a vida é interdependente, de que o pronome nós é o pronome mais importante. Que somos singulares, porém relacionados, dependentes. E que a liberdade, a autonomia, sempre se forma na dependência, na relação, na força do pronome nós. Exatamente como Jesus nos mostrou na oração que diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Está terminando, todos da bênção do nosso pastor Cadu. Queria perguntar uma coisa. Dia 8 a gente tinha marcado o almoço aqui. Eu tenho um casamento, eu te falei? Petrópolis. Acho que é 4h30. Eu poderia vir, tal, mas sairia para lá. No dia 15, a Cláudia, que é a grande organizadora, não estará em Petrópolis. Mas ela queria que a gente fizesse dia 15. Mas ela é uma das grandes organizadoras. Ela falou que mandaria fazer. Tem a possibilidade, que algumas pessoas disseram que poderiam, não sei se todo mundo de casa, é para o pessoal da casa também.
de a gente realizar semana que vem, dia 1º. Algumas pessoas falaram assim, mas não recebi o salário e tal. A ideia é a igreja. A igreja. Não, mas a igreja cobriria isso. E depois, quem quiser. Mas eu acho que daria para todo, não sei se todo mundo, mas estaria livre aqui. Então, antes da eleição, e a gente fazer um pagodinho aqui à tarde e fazer uma comemoração. Não sei o que tem aqui. Entendeu? O problema é aqui. É o nosso aluguel. 21 ou 29? 22. O que vocês acham? Pode ser, então... Pode ser, então, na segunda metade do mês, para todo mundo? A Cláudia, todo mundo deu essa ideia aqui. O pessoal de casa, pode ser? Dia 22 ou 29, pode ser? Só vou ver aqui com o lugar, pode ser? Tá? A gente só vai remarcar, mas a gente vai fazer nossa almoção. 22 ou 29, tanto faz. Aí depois a gente faz no início de novembro e depois a gente faz o nosso de Natalzão. Pode ser? Legal? Legal? Tá. Olha, 22? Ó, semana que vem, a mãe Viviane de Oxum. Mãe... Vocês são bobos pra cacete. A mãe Viviane falou hoje comigo, vai ter semana que vem uma festa à noite para Maria Mulambo de alguma filha de santo, então vai ser um festão, chamou a comunidade inteira, quem quiser participar. Semana que vem já começa o próximo mês, o mês de outubro, o mês da Reforma Protestante, mas o primeiro domingo, geralmente, a gente separa para São Francisco de Assis, que para a gente é o maior dos protestantes. Esse protetor de fato. A gente faz uma celebração bonita e tal. Deve vir nosso pastor Jacler falar para a gente. E aí vamos ter... o remédio psiquiátrico. Então, a gente vai fazer cada domingo um culto ligado à reforma e tudo mais. Eu estou pensando, no último domingo, a gente vai realizar um culto da nossa reforma, que é ecumênica, interreligiosa, chamar líderes de outras comunidades e religiões para a gente fazer uma festinha. Nossa reforma protestante é sempre pela via do diálogo, da pluralidade, do ecumenismo. Aí a gente faria um domingão legal com lanchão, pode ser? E aí o Alberto vai trazer ele de miga maravilhoso. Só ele traz. Só ele sabe como. Legal? Pode ser? Então, ó, vamos pedir a Deus a sua bênção. Semana que vem, boa eleição, boa voto para todo mundo. Não ter confusão na rua. Que ninguém tome facadas, já viram? As facadas e pauladas. A gente vai e volte com segurança. Isso. E quando o Ciberheld vier de novo para a Evelyn, vamos marcar mais músicas com o Ciberheld. Vamos explorar mais. Então, vamos fazer ensaio de uma coreografia para a gente ouvir o Ciberheld. Pode ser? Hein? Vamos fazer? Todo mundo aqui assim, ó. Todo mundo aqui atrás. Foi ver? Duvido que ele cantou baratinho. Aí vai ser o corinho das rebeldes. As rebeldes, é! Rebelde merece ser o corinho das rebeldes. Ó, agradecer muito ao nosso pastor. Foi um privilégio, né, ouvi-lo. Ele falou, pô, com leveza, maestria, nos chamando a atenção. É isso. É isso. E a gente está aqui para transgredir. A gente está aqui para aprender a dizer não. Né? Como disse o Jacques, aprender a desobedecer, aprender a transgredir. E que a gente faça da transgressão na nossa comunidade, transforme o símbolo da mesa no sentido das nossas vidas. Tá? É para o mundo que tenha mesas, né? E não doutrinas que nos destruam, que saiba lutar e resistir, e não aceitar qualquer merda. É isso. A gente não está aqui para dizer sim àquilo que nos destrói. Fascismo destrói, nazismo destrói, intolerância destrói, racismo religioso destrói. Mensagem linda, linda, linda. Obrigado, tá, meu? Vamos pedir a ele a bênção. Posso fazer só um Você pode falar tudo, comercialzão. Só, primeiro dizer que quando o dia 2 de outubro, meu bem não fez todo dia nascer feliz. Meu bem não fez todo dia nascer feliz. Segunda coisa, eu não sei se vocês escutam o podcast. O podcast é um programa de rádio e tal. E eu encontrei no podcast uma maneira de
expressão de cura terapêutica e de resistência. Tem um podcast chamado Derivadocast. Quem tem ouvido de ouvir, ouça. Fazendo só de Jesus no Haitiano também. Eu vou fazer uma temporada, sei lá, os hereges, e claro que o Alexandre vai estar nesse brincadeira, a gente vai conversar com certas pessoas que ousaram dizer, eu não aceito a minha reta, como Jesus de Nazaré. Então, por favor, está lá no Spotify, Google Podcast, né? Escutem lá o Derivadocast. Se gostarem, passem à frente. Se não gostarem, torturem os seus desafetos. Que a graça, assim, incrivelmente leve, cheia de vida, e que consegue romper barreiras, ultrapassar limites, saltar muralhas para construir novos mundos. Que essa graça de Jesus esteja com a gente. Que essa figura nutridora, paterna, materna, da qual a gente tanto precisa para viver, e esse Espírito que é santo, exatamente porque é um caminhado, essa trindade bendita, nos habite, nos atravesse e faça-se presente nessa sociedade tão carente. Talvez seja assim. Amém. Amém. O abraço da paz. Um abraço da paz. Ó, um beijo para todo mundo que está em casa. Boa semana para todo mundo, tá? Vamos ver todo mundo.